Irmãos, eu vou tentar ser bastante sucinto, porque eu só tenho até 8h30. Então eu vou tentar ver em Deus que eu consigo ser prático. Eu vou tentar ver se eu consigo harmonizar, né? Relacionamento, fé e amor. Tudo na mesma coisa. Relacionamento, fé e amor. Vou ver se eu consigo. Então abra sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas capítulo 24, versículo 13. 24. Lucas capítulo 24, versículo 13. Amém? E 2 discípulos do caminho de Emaús, né? Isso aqui é sobre relacionamento. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, ou seja, os discípulos no caminho de Emaús. E iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. E ele lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis triste? E respondeu um cujo nome era Cleopas. Disse-lhe ele: és tu só peregrino em Jerusalém? Não sabe as coisas que nela têm sucedido neste dia? E ele lhe perguntou: quais? Ele lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta, poderoso em obra e palavra, diante de Deus e diante de todo o povo. E com os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes entregaram a condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjo, que dizem que ele vive. E alguns do que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não viram. E ele disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E abriram, e vou passar lá para o 31 para me adiantar. E abriram-se então os olhos e conheceu, perdão, irmãos. E eles, constrangeram, disseram: fica conosco, versículo 24, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-lhe e deu. Abriram-lhes os olhos então e conheceram, e ele desapareceu. Pode sentar, em nome de Jesus. Irmãos, isso aqui fala sobre relacionamento. Relacionamento. Isso aqui, se você ler aqui o texto todo, você vai ver que era um dos 70 dos discípulos. Não era os 11, mas eram os 70. Irmãos, como as pessoas andam? O negócio interessante sobre relacionamento é que quanto mais você anda com uma pessoa, mais você a conhece. Por quê? Que você se torna íntima dela. Simples. Então, quando eu andar com meu amigo, como é que é o seu nome? Igor. Se eu andar com Igor, Nicolas. Nome bonito, né? Quando andar com Nicolas, eu vou conhecer praticamente quase todas as coisas. Nicolas não está bem. Hoje ele não está legal. Está chateado. Está aborrecido. Caramba, hoje ele está alegre. Ele está bem. Cara, aconteceu alguma coisa. Então a intimidade faz isso. É simples. É simples. Quanto mais você se torna íntimo de uma pessoa, mais você a conhece. E mais você fica parecido com ela. Incrível que pareça. Ele não é meu filho, mas parece comigo pra caramba. Parece muito, gente. Parece muito. Parece muito. É como se fosse filho. Eu queria ter um filho assim. Porque se parece muito. Se parece muito. Por quê? Porque nós convivemos. Estamos juntos toda hora, praticamente a semana toda. Então, eu vou conhecendo um pouco do seu temperamento, do seu comportamento, de suas atitudes, e ele vai conhecer da minha. Só que eu estava falando com minha esposa, interessante. Hoje eu convidei os meus filhos para vir. Você, quando convida alguém para vir, vamos na igreja hoje? Aí, a pessoa: pô, hoje não, estou legal, não estou afim, não quero, não dá para me vir. Por quê? Se a pessoa não vem por causa da igreja, ela não vem por causa de você.
Ela não vai na igreja por causa que a igreja tem algum problema. Ela vai na igreja, ela só não vai e não aceita o seu convite, porque não é a igreja, é você. Eu estava falando isso com minha esposa. Porque se o teu comportamento, a sua ética, as suas atitudes durante o dia, se o Nicolas anda comigo e ele não é evangélico, graças a Deus que ele é, se eu chamá-lo, vamos para a igreja, Nicolas, hoje, domingão, pá, né? Vamos para a igreja, hoje, vamos fazer o teu domingo diferente. Ele falou, pô, Maurício, não dá, não estou afim, não quero, porque o meu comportamento não condiz com aquilo que eu professo, ou aquilo que eu sigo, ou aquilo que eu vou, não bate. Então, se eu tenho um relacionamento com uma conduta ilibada, ética, íntegra, e ele vê realmente testemunho daquilo que eu sou como cristão, cara, ele vai para a igreja por causa do meu comportamento e a minha atitude, porque você é a luz do mundo e o sal da terra. Você será testemunha, e se você é testemunha, e todas as pessoas veem que você é um pequeno Cristo, e você tem aquele que você segue, então eles vão ver Cristo em você, o teu comportamento, a tua atitude, e a mudança de caráter quando você o aceita. Então Nicolas, ele vai para a igreja, ele vai fazer parte daquele grupo de visitar a igreja, e quem vai fazer a obra é o Espírito Santo, por causa da minha atitude e do meu comportamento. E se a igreja hoje não tem isso, não tem como contagiar aqui fora. Não tem não. Não tem como ela ser a luz. A Bíblia até diz, pô, beleza, a porta do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. As portas do inferno não prevalecem. O diabo não vai, sabe, aqui vai ter legalidade, ele não vai ter legalidade sobre a igreja do Senhor. Mas e a luz do mundo e o sal da terra que somos nós? Não transparece, não sai, viemos de lá para cá agora, entendeu? Cara, é um negócio interessante, no estacionamento o cara chegou assim, vocês são crentes, né? Foi ou não foi? Vocês são crentes. Então, crente paga aqui R$10 para deixar aqui o veículo aqui. Falei nada, nem conheço o cara. Mas provavelmente viu a luz do mundo, viu alguém que era sal ali. Porque a Bíblia diz que uma mulher viu e falou assim, ali vai um homem de Deus. Então, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, é necessário que você tenha relacionamento. Aleluia. Você tem que ter relacionamento com Deus. Tem que ter relacionamento. Como você anda com o mestre, anda com ele, convive com ele com 3 anos e não tem relacionamento com ele? Como é que você não consegue identificar a voz dele? Como é que você não consegue perceber o andar dele? Eu estava vendo aqui, hoje de manhã cedo, o Espírito Santo me revelou e mostrou, pô, por que esses caras descobriram que era o mestre? E o coração falou, cara, teu coração não ardia não quando ele falava? Não, está distante, cara, está distante. Se nós estivermos distante de Deus, não tem como sentir a presença de Deus e perceber que Deus, ele faz a obra na nossa vida. Não vai reconhecer nem aquilo que ele te abençoa. Você nem vai reconhecer, caramba, isso aqui foi de Deus, que nada, tu está longe, não tem relacionamento. Não tem relacionamento com Deus. Então, eles perceberam assim, caramba, cara, só percebemos na hora da mesa. É na mesa que a gente toma café, que troca ideia. É na mesa que há uma intimidade. É na mesa que você está, que você confidencia. É na mesa que há comunhão, é aliança e há separação. E há tudo aquilo que o Senhor faz na nossa vida. É na mesa. E na mesa, se você não tiver comunhão, você não conhece. Eles só conheceram por causa do escravo. Espírito Santo me lembra, porque quando partiu o pão, eles viram a mão do mestre. E caramba, cara, era o mestre que estava aqui e a gente não percebeu. Então, irmãos, o que distancia os seres humanos de Deus é a falta do nosso relacionamento com Ele. Por isso que as pessoas não vêm, não ficam, não se sente alegria, satisfação de estar na casa, porque o nosso relacionamento é raso. É muito raso com Deus, porque cada dia que passa, quando nós se relacionamos com Deus, a gente chora. E minha esposa, a gente tem comunhão, sente a presença, a intimidade com Deus, faz a gente se alegrar. E minha esposa fica que nem um louco, que nem um maluco, chorando e falando das coisas de Deus, sentindo a presença de Deus, porque o relacionamento, a intimidade faz isso.
Porque se o Gabriel e a Mariana, eles estiverem, sabe, ali em amor, em afinidade, tudo que ele fizer de gesto carinhoso, vai sentir emoção, ela vai ficar emocionada. Eu nunca vi Mariana chorando, mas deve chorar assim, poxa amor, não precisava. Por quê, irmão? Porque a comunhão, a relacionamento, a intimidade, simples. Então, irmãos, eles nunca iam sentir, e estar, e andar, porque não tinham relacionamento. Eles conviviam na igreja, estavam na igreja, estava com o mestre 3 anos, mas não tinha comunhão com o mestre, não conhecia o mestre. Tanto é que a gente estava conversando, eu e minha esposa, e aí Deus falando, Jesus falando, Pedro, tu me amas? Aquele processo todo, ele falou, Senhor, tu sabe. E aí ele se derrama, faz tudo. Então, irmãos, quando você entender que não é a tua rotina dominical de igreja, quando não é a tua rotina de quinta, de sexta de igreja, mas é relacionamento, intimidade com Deus, que você vai conhecer a Deus, você vai entender o que Ele é, e quando você entender o que Ele é, você abre mão de muitas coisas. Eu posso falar daquilo que eu vivo, não daquilo que o outro vive. Então, irmãos, quando eu tenho relacionamento com Deus, eu abro mão de muitas coisas. Gabriel sabe. Abro mão de muitas coisas. Eu abro mão, entendeu, da ganância. Eu abro mão de me aborrecer. Eu abro mão de fazer várias coisas. Eu abro mão do pecado para viver em comunhão com Deus, porque eu quero ter relacionamento e intimidade com Ele. Eu quero ter relacionamento e intimidade com Ele, então eu abro mão. E para abrir mão, irmãos, as pessoas veem, caramba, ele até falou assim, o cara achava que você se prendia por certas coisas, acha que não poderia fazer para ele um pix ou então qualquer coisa. Irmão, quando você tem relacionamento com Deus, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Você quer ser uma nova criatura e você começa a perceber que aquilo, Cristo habita em mim. Então, irmãos, a igreja, ela só vai conseguir impactar e ser a luz do mundo quando ela começar a ter relacionamento com Deus. E aí aqui não será uma arca, aqui será a igreja do Senhor dos últimos dias, para que possa todos aqueles que pararem ali, eles sentirem vontade de serem alcançados pela palavra de Deus através do cheiro suave do Senhor, através da vida de vocês. Relacionamento, agora eu vou falar de amor e de fé. Acabar. Meu Deus, isso vai ser tremendo. Glória. Aleluia. Aleluia. Eu ranquei uma página da agenda dela, quase que eu ranquei uma página aqui dos compromissos dela, irmão. Eu escrevi aqui, ela falou, não ranca. Eu estava anotando, né? Irmãos, em Mateus capítulo 24, diz, versículo 12, diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, no livro de Mateus, no capítulo 24, Jesus vem falando sobre isso, sobre todos esses últimos dias, e o amor de muita gente está esfriando. Por que eu estou dando o exemplo do Gabriel? Porque eu e ele, a gente conversa muito. Então a gente fala assim, ele mesmo falou assim, caramba, cara, o ser humano está muito complicado hoje em dia. O ser humano está muito complicado hoje em dia, porque o ser humano não tem mais amor. O ser humano, ele não tem mais compaixão com as coisas. É notório, é mistério, é necessário que isso aconteça, porque o amor de muito vai esfriar nesses últimos dias. Mas o amor dele, mas o teu amor por Cristo tem que estar avivado todo dia no teu coração, para que você fale, para que você tenha a palavra de vida eterna, para que você tenha a palavra de salvação, para que você tenha a palavra de mostrar para eles que mesmo que não existe amor ali, mas existe amor em Cristo aqui. Cristo te ama, Cristo quer o melhor para a tua vida, Cristo quer que salva a tua casa, a tua família, todos os seus vícios, tudo aquilo que você vive numa vida miserável. Cristo, Ele te ama. Como esse louvor foi aqui, Ele te chama e Ele mostra para você que você é filho dEle. É filho. Então, irmãos, o amor está se esfriando, mas a Bíblia diz também nesse livro de Mateus, capítulo 24, que aquele que perseverar até o fim. É necessário que você não seja contaminado, que você não seja influenciado. Irmãos, eu estava falando com minha esposa que quanto mais você tem relacionamento com Deus, mais o mundo se afasta de você.
mas o mundo se afasta de você, porque você está tendo um relacionamento. E aí você vai entendendo assim, meu Deus, eu posso tirar por pormenores muita coisa, eu posso tirar por menos, por quê? Porque eu sou cristão, eu quero morar com Cristo, para morar com Cristo, eu preciso anunciar as boas novas para as pessoas, e mostrar o que Ele fez na minha vida, através do meu comportamento, da minha atitude. Irmão, não é Bíblia, não é palavra, não é uma retórica, concordo, gosto, que possam aprender tudo, mas é o teu testemunho nesses últimos dias que vai fazer a diferença, para que a pessoa conheça Cristo, para que ela seja ali, você seja o canal para mostrar o caminho, a verdade e a vida. Então, irmão, hoje em dia o amor está se esfriando, e a gente vê por aí, a gente vê que nós mesmo, como cristãos, se colocasse agora uma cena de várias situações, vai postar onde? No Facebook, vai postar. Ih, cara, olha aí. Olha o que chegou. Mas a nossa compaixão, meu Deus, é eu que vai. Ninguém chora. Ninguém chora por mais nada. Matou 5, matou 6, matou 10. Caraca! Aí, vem cá, vou te postar, mandar para tu aqui. Aí manda lá, compartilha, compartilha, irmão. O amor se esfriou, o amor acabou, mas Jesus Cristo está voltando e avivando aqueles que estão vivendo em comunhão com Ele, para mostrar que há comunhão, que há amor em você de Cristo, e nada está perdido, porque há esperança para o pecador, há esperança para aquele que quer conhecer a Cristo, através de você, que Ele é o amor ágape, Ele é aquele que está mostrando dentro do teu coração, que você pode mostrar para essa sociedade, que você é um filho de Deus, e Deus ama todos aqueles, porque se não fosse João 3,16 não dizia, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho. Então, irmão, se nós não praticarmos o tal do mandamento, que não é nem mais, não é nem escolha, é mandamento, amará teu Deus de todo o teu coração, e amará o teu próximo com a ti mesmo. É necessário que, independente da dificuldade, da luta que você esteja passando, é necessário que você abrace, que você chegue, porque um dia Ele salvou, Ele libertou cada um de nós. É necessário que você vá lá e fale para Ele que Jesus o ama, que Jesus quer bem para a vida dele, porque tu tem que amar, porque senão tu não ama a Deus. Então, irmãos, sobre o amor esfriando, e também sobre a fé. Em Lucas 18, capítulo 8, diz assim: contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Daí, achará fé. Quantas pessoas, agora mesmo vi aqui, a mulher que parou aqui, começou a chorar ali em frente, ali, acho que a irmã foi ali, tudo, né? Estava chorando aqui, aí pegou a fralda da criança que veio para cá, chora, irmão, chora lá fora, mas não entra. Chora ali fora, sente, mas não vem, porque se sente aprisionado por um montão de coisa. E que nós, deu vontade de eu sair daqui, mas não, peraí, vamos vir cá, entendeu? Será que há compaixão com a gente, com aquela pessoa que está na porta ali da igreja, estava chorando? Será que há compaixão em nós? Será que há fé salvífica em nós, para mostrar que Jesus Cristo é o Salvador e pode salvar, tirar aquela mulher do lamaçal do pecado, da opressão, que não sei o que passa ali, a gente não sabe, mas saber que Jesus é o Senhor e pode salvar aquela alma. E a gente não está, a gente está aqui, mas vai encontrar fé? Irá encontrar fé em Cristo, fé salvífica? Será que vai encontrar? Irmãos, é necessário que, ainda que a figueira não floresça, não é isso? Né? Que a irmã trouxe aqui a palavra, né? Ainda que a figueira não floresça, é necessário que nós entendamos que, mesmo que ainda o amor se esfrie, a fé venha se acabando, mas é sinal que uma igreja, que é a igreja de Cristo, a igreja que é o do Senhor, ela perseverar até o fim, para receber o galardão da vida eterna. Em Abacuque, até falei com o Gabriel, falei, caramba, mas está falando Abacuque aqui, tomara que não fale aqui o que eu estava escrito aqui, mas não falou. Abacuque, capítulo 2, um versículo 1 diz assim, ó: sobre a minha terra de vigia, sobre a minha terra de vigia, se você ler Abacuque, dá para botar ali? Abacuque capítulo, dá? Vê ali, Abacuque capítulo 2, versículo 1.
Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei, para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando eu for repreendido. Continua um pouco. Tem mais, não tem? Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre a tauba, para que possa ler quem passa correndo. Aleluia! Quem passa correndo. Eu estou na torre de vigia, clamando, firme, esperando a presença de Deus, falando do amor de Deus, falando do Evangelho, e as pessoas passam correndo, mas eu vou continuar ali na torre de vigília, falando do amor de Deus, continuando, pregando a palavra do Senhor. É Abacuque que estava ali na torre de vigília, esperando. Eu vou esperar o Senhor falar, e mesmo que as pessoas passem com pressa, mesmo que a pessoa passe com pressa. 2 Crônicas 7,14, dá para colocar aí? Glória, glória a Deus! Glória! Oh, Jesus, tu és maravilhoso, Pai. Glória a Deus! E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. É necessário que nós venhamos se converter. É necessário que nós venhamos se aceitar a Cristo como o único, suficiente Salvador. Voltar, não consegue voltar ao primeiro amor. Não dá. Mas é necessário que volte a essência de Cristo sobre a tua vida. É necessário que volte. É necessário que nós entendamos que nesses últimos dias está assim, está desse jeito, mas faça a sua parte. Continue firmado ali. Se você entender que é necessário, aquele lá não faz, aquele outro não faz, mas faz a sua parte. Ore ao Senhor, se humilhe. Será que não tem nada de errado na gente, que a gente tem que se converter dos nossos maus caminhos, do nosso processo, da nossa vida? Então, irmãos, isso tudo é através daquilo que nós se posicionamos para fazer. E para finalizar, eu vou ler lá em Lucas, é a mesma coisa, só que é 24, capítulo 13, as mulheres que foram ao sepulcro, Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, elas lembraram então das suas palavras e voltaram do sepulcro anunciando todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. Irmãos, a palavra, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a certeza das coisas que... A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a certeza das coisas que não se vê. Irmãos, Davi diz que escondia a palavra de Deus dentro do meu coração para não pecar contra ti. Então, irmãos, quando... Obrigado, Senhora. Em 45 do segundo tempo, né? Apareceu o lenço. Sabe? Milagre, tá vendo? É um milagre, né? Coisa tremenda assim do céu. Até me arrepio de emoção, né? Então, irmãos, vou voltar aqui. Quando Davi diz: escondi a palavra de Deus dentro do meu coração para não pecar contra ti. As mulheres, Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, elas não acompanhavam toda a trajetória e a rotina do mestre, mas elas lembraram então das suas palavras. A palavra de Deus tem que estar dentro do teu coração, independente de qualquer coisa. Tem pecado nessa parada aqui, tem um negócio aqui, tem outro ali. Escondi a palavra de Deus dentro do meu coração para não pecar contra o Senhor. Eu vou lembrar de tudo aquilo que o meu Senhor me ensinou. A palavra tem que estar dentro do seu coração, como atitude, como caráter, como ética. Com tudo aquilo você cumpre regras de várias coisas, mas a palavra de Deus, eu não posso fazer, eu não posso mais, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque a palavra de Deus está dentro de mim, para não pecar contra o meu mestre. E essas mulheres lembraram daquilo, lembraram de quê? Lembraram que ao terceiro, mesmo que o anjo foi ali anunciar para elas, elas lembraram de tudo aquilo que o Senhor falou, que ao terceiro dia ia ressuscitar. Então, irmãos, não é que você esteja na igreja, não é que nós estejamos na igreja, mas é necessário que nós tenhamos relacionamento, voltemos ao amor ágape do Senhor e venhamos avivar a nossa fé em Cristo Jesus e a palavra ser mantida dentro do nosso coração para não pecar com o mestre e fazermos a vontade de Deus e termos compaixão e misericórdia como Ele tem tido de nós. Amém?
Que Deus possa guardar e abençoar a vida de vocês em nome de Jesus.